Uma mulher pode passar anos ensinando milhões de pessoas a se aceitarem exatamente como são e ainda assim nunca ter feito as pazes com o próprio corpo. Foi essa a confissão que a Thaís Carla fez ao completar um ano de cirurgia bariátrica. Ela chamou a si mesma de farsa e de fraude diante de quem sempre acreditou nela. Antes de eu explicar por que essa frase pesa tanto, ouça com as próprias palavras dela que eu peguei de um Reels que foi o React, que o Léo Lins falou. Eu vou botar aqui na tela pra você ver, tá? Hoje faz um ano que eu decidi mudar. Mudar não quem eu sou, mas sim reescrever uma nova história. Muitas das vezes eu tive medo de reescrever essa nova história da Thaís, sabe? Nunca mostrar pra vocês que eu sou uma farsa, eu sou uma fraude, sabe? Enfim. Hoje faz um ano que eu decidi fazer a bariátrica que realmente mudou minha vida em todos os aspectos. Não só de saúde, mas de eu me enxergar mais, de eu me olhar mais, de eu perceber que eu sou foda, que tudo que eu me comprometo. Quantas pessoas organizaram a própria relação com o corpo acreditando que ela havia chegado a uma paz que, pelas próprias palavras dela, jamais existiu de fato? A Thaís Carla é uma influência e uma das vozes mais conhecidas do movimento Body Positive, que é corpo positivo no Brasil. Durante anos defendeu que gordura jamais foi sinônimo de doença, que a obrigação de emagrecer é uma imposição estética e que o verdadeiro problema mora no preconceito, nunca no peso em si. Em outubro de 2024, na São Paulo Fashion Week, ela apareceu com uma camiseta estampada com a frase I love Ozempic, tratada por ela e pelo público como ironia à relação à febre dos remédios para emagrecer, as canetas. Meses depois, ela revelou que também usava Mounjaro, sob o acompanhamento médico. Pouco tempo depois disso, ela anunciou a cirurgia bariátrica, contando que perdeu 55 quilos e que o processo transformou sua vida em todos os aspectos. Eu sou a Carol, e antes de continuar esse raciocínio, se você gosta de entender o que realmente está por trás de comportamento como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Hoje eu vou fazer o meu primeiro react, então bora ver como é que vai se sair aqui no canal. Você seguiria um médico que admitisse ter passado 10 anos receitando um tratamento no qual ele jamais acreditou de verdade? Provavelmente você trocaria de médico no mesmo dia. Eu trocaria. Então por que a gente segue influenciadoras dessa mesma forma, quando elas admitem exatamente isso? Durante anos, parte do discurso da Thaís Carla se apoiou em ideias de que ninguém deveria carregar a obrigação de se encaixar em um padrão de beleza que a maioria dos corpos jamais alcança. Esse argumento, ele carrega peso real. Hoje, pessoas magras acumulam vantagens sociais, profissionais e até médicas que pessoas gordas raramente elas recebem. Isso encontra respaldo em um estudo sobre a estigma de peso, né? Longe de ser opinião isolada, o corpo em si, ele nunca foi um problema do discurso dela. O problema mora em outro lugar. Inclusive, eu posso falar isso por mim mesma, pois eu vivo uma eterna briga com a balança desde que eu era criança. Toda vez eu engordo muito, aí eu acabo ficando triste e me sentindo feia. Quando eu tô mais magra, a minha autoestima ela fica muito melhor. Eu me sinto mais bonita, as roupas vestem melhores. E com isso, parece que tudo na minha vida começa a dar mais certo. A Thaís Carla, o discurso dela é completamente o oposto do discurso que eu tenho aqui no canal. Porque o que eu digo pra vocês? A aparência importa. A aparência importa sim. A gente poderia ser lindo, né? Eu dizer assim, ah, não, gente, o que importa é o que tá dentro. Ah, não, porque o que vale é o conteúdo e tal. Não, gente, eu estaria sendo hipócrita. Por mais que as pessoas digam que o que vale é a pessoa, o que vale é o conteúdo, na hora de aquela pessoa que tá ali, que tá tendo uma primeira impressão, o que vale é a aparência. Não que, assim, não que a aparência vai valer por tudo, não é isso. Mas numa competição, ela vai importar sim. Então a gente tem que tentar ser a melhor versão de nós mesmas. Claro que eu já até disse aqui, eu não vou ser a Gisele Bündchen, porque a Gisele Bündchen é alta e magra e linda, tem aqueles cabelos loiros. Eu não, eu sou baixinha, eu tenho 1,61. Eu tenho uma tendência horrorosa de engordar, então eu vivo naquela guerra com a balança. Eu tento ser a minha melhor versão. Eu não vou ficar aqui tentando ser a Gisele Bündchen, porque é algo assim que é inalcançável. Não dá pra ser aquilo. Eu trabalho, eu tenho muitas coisas. Eu não vou viver pra malhar. Então eu nunca vou ter o corpo da Jade Picon.
que é linda. Aí eu acho a Jade Picon super linda. Eu sei que tem muita gente que não gosta dela, mas eu acho ela belíssima. E até mesmo no Big Brother eu gostava dela, eu tava torcendo pra ela, mas não deu muito certo, não. O pessoal a maioria das pessoas não gostava dela. Eu acho ela linda. Eu não vou ser como a Jade Picon, até mesmo porque a Jade, eu acho que eu tenho 40, a Jade tem o quê? 20 e pouco? Eu nunca vou ser tão bonita quanto uma menina de 20 e pouco. Assim, eu sei que isso pode parecer polêmico, mas eu acho que tem que ser a melhor versão da gente naquela idade. Eu não posso querer ter o mesmo corpo que eu tinha aos 15, aos 20, ou a mesma pele. Eu não tenho mais a mesma pele de quando eu tinha 20 anos. Meu corpo mudou. Tem um estudo que diz que a cada 10 anos você engorda 10 quilos. E acaba que, pra mim, tá dando certo, mas eu não queria que desse certo, não. Eu tô tentando emagrecer. Eu tomei Mounjaro, contei pra vocês aqui. Eu perdi 13 quilos. Em 6 meses, 7 meses, eu engordei todos os 13 quilos que eu perdi do Mounjaro. Porque eu tive uma fome. Que aquilo não era de Deus, não. Era uma fome louca. Eu não conseguia parar de comer. Eu disse, meu Deus, eu tô com medo de ficar mais gorda do que eu tava quando eu comecei a tomar o Mounjaro ano passado. Mas eu espero que isso não vai acontecer. Isso não vai. Eu vou conseguir. Eu tô fazendo bike. Se você me acompanha no Instagram, eu tô botando lá meus treinos de bike. Inclusive, se você não me acompanha, é @soucarolinalima. Segue lá, tá? Ao longo da carreira pública, a Thaís Carla, ela processou o deputado Nicolas Ferreira, o humorista Léo Lins. Já até assistiu um stand-up com Léo Lins, porque a Fernanda, minha irmã, ela gosta de assistir lá em São Paulo. Não tem muito tempo, não. Ela também processou o Danilo Gentili e outros criadores de conteúdo, sempre alegando gordofobia. Quando alguém a chamava de gorda, questionava seu peso ou zombava do corpo dela. Alguns desses processos terminaram em vitória. Thaís Carla, por favor, não me processa, tá? Com indenizações e determinações judiciais para que os réus parassem de mencioná-la. Ela levou cada um desses casos à justiça em nome próprio e em nome de uma comunidade inteira, tratando qualquer comentário sobre o próprio corpo, o próprio peso dela, como se fosse um ataque de discriminação passível de reparação. Aí mora a hipocrisia que boa parte do público apontou quando a cirurgia veio à tona, a cirurgia bariátrica dela. Porque durante muitos anos, chamar a Thaís Carla de gorda gerava processo judicial. De um momento para o outro, ela própria assumiu publicamente o incômodo com o próprio peso, buscou medicação, operou o estômago e descreveu a fase anterior como uma farsa. E quem pagou as indenizações por repetir de forma agressiva algo que ela mesma passou a admitir sobre si, dificilmente vai deixar essa contradição passar batido, né? Que nem o react do Léo Lins. Não que ele estivesse certo, tava não. Também não é da conta de ninguém se a pessoa é gorda, é magra, não tem ninguém que tá comentando o corpo dos outros, não. Inclusive, bora agora um parêntese. Essa caneta tá muito na moda, né? Mas eu falo muito de etiqueta aqui no canal. É errado, tá? Você comentar o corpo ou elogiar o corpo da pessoa. Ah, você tá bonita, você tá magra. Não faça isso, porque você tá praticamente chamando a pessoa que quando ela era gorda, ela era feia. Então não faz isso, porque é feio. A gente não comenta o corpo das pessoas. Então basta dizer, ah, você tá tão bonita. Não precisa dizer que ela estava feia antes. Então, é uma regra de etiqueta. Você não elogiar o corpo da outra pessoa. Não tem que falar, não é da conta de ninguém. Cada um pode ter o corpo que quiser. Pode ser magra, pode ser gorda. Eu só acho errado ela ficar fazendo apologia a que a pessoa engorde. Acaba não sendo saudável, né? Porque também tem a questão dos hormônios, colesterol e tal, não sei o quê. Eu sou uma gordinha saudável, tá? Os meus exames estão tudo ótimos. Bora voltar aqui. A causa coletiva contra a discriminação de corpos gordos, ela segue válida e ela é necessária. O que ficou frágil foi sustentar nos tribunais uma tese pessoal que a própria autora ela reformulou pouco tempo depois, sem reconhecer publicamente o peso dessa reviravolta para quem foi processado e para quem acreditou naquele discurso como uma bandeira de vida. O escritor Robert Greene, ele observa em vários dos seus livros que uma imagem pública poderosa pode virar uma prisão. Quanto maior a identificação entre uma pessoa e um único discurso, menor fica a liberdade dela de evoluir sem pagar um preço alto por isso. Esse fenômeno atinge muito além do universo das redes sociais. O Steve Jobs abandonou várias teses que defendia com convicção nos primeiros anos da Apple, assim que ele voltou à empresa em outros momentos da carreira dele. O Jeff Bezos, ele reformulou completamente a própria filosofia a respeito de trabalho remoto ao longo do tempo.
A Victoria Beckham, ela deixou para trás uma imagem construída como Spice Girls para erguer décadas depois uma marca extremamente sofisticada do universo da moda. Em cada um desses casos, a mudança em si nunca gerou o desconforto real. O desconforto sempre nasce quando a transição acontece sem contexto, sem reconhecimento do trajeto percorrido e do nada, assim, você está falando uma coisa hoje, amanhã você está falando outra coisa. Existe uma diferença enorme entre alterar uma opinião e transformar essa opinião em identidade. Ideias mudam com naturalidade, identidades elas resistem com unhas e dentes. Quando alguém declara "eu sou isso", repetidas vezes, abandonar aquele discurso passa a soar como abandonar a própria pessoa por dentro. Quanto mais tempo alguém repete "eu sou esse tipo de pessoa", mais difícil fica evoluir, porque a defesa deixa de girar em torno de uma opinião isolada e ela passa a proteger uma identidade inteira. O discurso que Thais Carla defendeu, ou defende, se distancia bastante da minha própria visão. Eu acredito que toda mulher ela deve buscar a melhor versão possível da própria aparência e que emagrecer é bom sim para quem está fora do peso ideal, para a própria saúde. Disciplina, cuidado e esforço têm resultado real sobre corpo, pele, postura e presença. Isso nunca foi um discurso vazio. É fato observável em qualquer área da vida. Existe, porém, um limite que a realidade impõe e que nenhuma disciplina consegue ultrapassar. Eu, como disse, eu tenho 1,61 m. Eu passei anos desejando ser alta e magra, como aquele tipo de estrutura que domina capas de revista e passarela, como a Cindy Crawford. Eu nunca serei. A minha estrutura óssea, ela define uma fronteira que treino, alimentação e vontade jamais vão mudar. E fazer as pazes com isso levou muito tempo. A diferença entre buscar a melhor versão de si mesma e perseguir um ideal fisicamente impossível ela é enorme. E confundir as duas coisas é o que costuma gerar frustração crônica em tanta mulher por aí. Toda pessoa consegue melhorar a própria aparência com esforço e consistência dentro daquilo que a genética permite. Essa é a régua que uso para mim mesma e para o que eu ensino aqui. Trabalhar duro pelo que está ao alcance, sem prometer transformações que a biologia nunca vai entregar. Voltando ao vídeo da Thais Carla. O Dale Carnegie, décadas atrás, ele já ensinava algo valioso nessa direção. As pessoas aceitam mudanças com mais facilidade quando essas mudanças elas preservam a dignidade de quem ouve. Existe uma distância grande entre dizer "eu evoluí" e dizer "eu era uma fraude". A primeira frase honra a versão anterior de quem falou. A segunda coloca em dúvida tudo aquilo que o público confiou até ali e arrasta junto a experiência de quem se identificou genuinamente com aquele discurso. E aqui mora outro lado da história, o lado de quem assistia. A frustração aqui não é o fato da Thais Carla ter emagrecido, é até bom para a saúde dela. A minha frustração é perceber que muitas mulheres construíram a própria relação com o corpo, acreditando que a Thais Carla havia encontrado uma paz que, pelas palavras dela mesma, hoje, nunca existiu daquele jeito. O cérebro humano adora narrativas simples, heróis inteiramente certos, vilões inteiramente errados. Pessoas reais raramente cabem nesse molde, e quando a audiência insiste em transformar seres humanos em símbolos perfeitos, a decepção se torna praticamente inevitável assim que a complexidade real aparece. Uma reputação funciona de um jeito parecido com uma casa, tijolo por tijolo. Ela leva anos inteiros para ficar de pé. Basta, porém, trocar a planta dessa casa sem anunciar a reforma para que quem chega sinta que entrou no endereço errado. A escritora Naomi Wolf argumenta que o corpo feminino, dentro da cultura contemporânea, frequentemente deixa de representar apenas um corpo e passa a carregar ideias, causas e expectativas sociais inteiras. Foi exatamente isso que aconteceu com a Thais Carla. O debate ele deixou de girar em torno da saúde ou peso há muito tempo. Ele passou a girar em torno da identidade, de representatividade, de um símbolo que passou a pesar mais do que a própria pessoa por trás dele. Vale um cuidado aqui importante. Como espectadoras de fora, ninguém tem acesso real ao estado interno dela ao longo de todos esses anos de carreira pública. A fala mais recente pode indicar arrependimento, uma nova leitura da própria trajetória ou simplesmente crescimento genuíno, sem que isso prove a ausência de convicção do passado. O mais correto seria dizer que a forma como ela descreveu essa fase
fez surgir para boa parte do público a sensação de que sua narrativa pública e sua vivência pessoal caminhavam em direções ligeiramente diferentes. Essa versão sustenta o argumento com igual força, com a vantagem extra de ficar muito mais difícil de contestar. Uma marca pessoal, seja de uma influenciadora ou de qualquer mulher, construindo reputação profissional, ela se sustenta pelo alinhamento entre três coisas: aquilo que a marca diz ser, aquilo que ela efetivamente faz e a forma como ela comunica esses dois pontos ao mundo. Quando esses três elementos deixam de conversar entre si, nasce justamente essa sensação de incômodo, de incoerência, que tanto irritou boa parte do público da Thaís Carla. A internet, de modo geral, tem pouco apetite por pessoas de carne e osso. Ela prefere bandeiras, e assim que alguém vira símbolo de uma causa inteira, essa pessoa ela perde, na prática, o direito de evoluir sem sofrer consequências públicas. Por esse motivo, trocar hábitos, opiniões e caminhos profissionais faz parte de qualquer trajetória adulta. O problema nasce quando a versão anterior é tratada como mentira completa, em vez de etapa genuína de um processo maior, de uma evolução. Falar de crescimento preserva a credibilidade construída ao longo do caminho. Falar em confissão de farsa, em vez disso, destrói retroativamente tudo o que veio antes. Voltando ao vídeo que abriu essa conversa, a Thaís Carla ela manteve boa parte da própria credibilidade justamente por ter feito a cirurgia com transparência, mostrando o processo em vez de escondê-lo. A fragilidade real que ela expôs foi outra, e qualquer pessoa que já viveu de imagem pública reconhece essa fragilidade de perto. Manter um personagem absolutamente consistente cansa muito mais do que cuidar da própria saúde de verdade. Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários a frase "aparência importa sim". Para dominar os códigos discretos que separam quem aparenta classe de quem realmente tem repertório, principalmente a mesa, onde muitos deslizes acontecem sem que a pessoa perceba, conheça o guia digital Etiqueta Mesa para nunca passar vergonha. O link está na descrição. Até o próximo vídeo!